Olá! Hoje eu vou apresentar para vocês um projeto muito especial. Eu sempre falo que os projetos são especiais, mas esse é muito, muito especial. É a Sinagoga de Belo Horizonte, uma delas, Beit Chabad, que eu tive a honra de ser arquiteta de interiores. O arquiteto do prédio é o João Francisco Vilela e a arquitetura de interiores foi assinada por mim. Eu vou começar a mostrar para vocês, num primeiro capítulo de 3, a sinagoga. Nos próximos 2, nós vamos mostrar outros espaços aqui. Aqui é o acesso da sinagoga, a gente fez com estrutura de madeira e vidro, justamente para criar essa transparência e integração com a área que está aqui fora. No final do vídeo eu vou mexer nas portas para vocês. Mas vamos entrar para conhecer? Bom, eu entrei pelo lado direito, vocês podem ver que a gente tem aqui uma divisória, que se chama Meritzá. Ela divide a sinagoga em duas, porque essa sinagoga, ela segue o Templo de Jerusalém. Então aqui, assim como era em Jerusalém, os homens ficam de um lado e as mulheres ficam de outro lado. Esse lado é o lado masculino, eu estou passando por ele. E a gente fez então uma Meritzá móvel, eu vou vir aqui mostrar para vocês. A Meritzá, ela é móvel, tá? A gente fez assim para que outras atividades possam acontecer aqui na sinagoga. Então, apesar de ter a divisão de um lado feminino e masculino, esse conjunto pode ser desmontado e pode acontecer um evento aqui, como sempre aconteceu. Então, a gente tem aqui um jogo de 6 unidades, a moldura delas é madeira maciça. Aqui a gente revestiu com o MDF, o BP, também o MDF BP, e trouxemos a palhinha indiana para poder dar um pouco de permeabilidade visual. Então, eu tenho a divisória, mas a partir daqui da altura do observador, eu tenho mais visualidade do outro lado. Então, não fica tão tampada. A gente consegue ver um pouco do movimento do lado dos homens e vice-versa. Aqui, então, do lado das mulheres, eu vou mostrar um recurso que tem em ambos os lados. A gente fez um recurso de marcenaria para trazer um outro tipo de luz, também para trazer um desenho na parede, e esse desenho ele está em diálogo com uma geometria que existe aqui na sinagoga, que é essa rampa inclinada. Então a gente já tinha isso dentro do arquitetônico original, em concreto, é um prédio muito bonito em concreto, então nós mantivemos o concreto aparente, apenas tratamos esse concreto para ele ficar com uma superfície mais aveludada. E esse desenho triangular, aqui no caso virou um trapézio, mas a gente tem os triângulos, ele surge dessa inclinação. E aí a gente foi fazendo um desenho, uma geometria e foi trazendo o cinza, que conversa com o concreto, e também a madeira, que conversa com os elementos da sinagoga. A gente quis trazer muita madeira, porque a madeira é um elemento que traz aconchego, mas também traz um conforto acústico sensacional, e a gente precisa disso dentro de um templo. Vou mostrar aqui 3 elementos que tem no fundo, elementos importantes. A gente tem o Aron HaKodesh, que é o ponto central, que é a arca sagrada. A Bimá, que é uma mesa, onde a gente vai apoiar os rolos da Torá, que é o livro sagrado. E lá no fundo a gente tem um amudo, que é o púlpito, onde fica o Razan, que é um homem que vai conduzir as rezas. Vou contar uma história da Bimá. A Bimá, inicialmente, era para sempre ficar na frente, mas com os homens na frente. E o rabino aqui quis fazer diferente. Em vez de colocar os homens na frente, colocar a Meritzá e as mulheres no fundo, ele quis deixar as mulheres de um lado e os homens de outro, de forma que todo mundo tivesse uma visão da parte frontal da Bimá, enquanto é feita a reza. Aqui dentro, então, do Aron HaKodesh, a gente tem os livros sagrados. Então, cada uma dessas é uma Torá. Então, o armário, essa arca, existe para guardar os rolos de pergaminho. A gente fez o armário todo em folha de carvalho natural, com a moldura de ônix, iluminada por trás, e aqui emoldurada também pela estrutura do carvalho. Embaixo e nas laterais, a gente tem a luz indireta. Então, quando a gente vê de longe, parece que essa arca está flutuando. A lateral dela também acompanha a inclinação da rampa. E eu vou contar uma historinha para vocês. Essa pedra ônix
Quando a gente estava apresentando o projeto para o Rabino, eu expliquei que a gente queria usar a pedra ônix. E ele perguntou por quê. Foi porque ela tem essa capacidade especial, né, essa qualidade de que a gente pode iluminar e a luz atravessa bastante a peça. Então isso cria uma atmosfera mais etérea, mais espiritual. E uma luz também que marca muito esse armário, que é o ponto central da sinagoga. E aí ele me contou uma história. A pedra ônix, que está aqui, era muito usada em joias que eram colocadas sobre as vestes dos sacerdotes. Elas representavam as 12 tribos de Israel. E aí a gente tem aqui, simbolicamente, uma pedra que milenarmente ficava em cima de vestes, em cima de joias, que representavam as 12 tribos de Israel. Então a gente tem essa simbologia aqui no espaço também. Aqui dentro a gente colocou 3 pontos de dicróica LED, mini dicróica LED, justamente para jogar esse brilho de luz em cima de cada peça. Então, quando a gente abre de longe esse armário, a gente vê aqui o conjunto brilhando, muito valorizado. Temos aqui também o armário lateral direito e esquerdo, nós temos 2. A gente tem mais rolo e tem alguns acessórios que são usados nos rituais litúrgicos. A de cá também tem Torá e também tem os acessórios. E eu vou contar um segredo para vocês que está aqui, olha. Tem esse painel, que é um painel falso. Ele dá acesso ao nicho das lâmpadas. Então, se eu remover essa prateleira, eu tiro o painel e posso trocar a lâmpada que ilumina aqui. Então, a gente tem isso do lado direito e do lado esquerdo. Para trocar em cima, o acesso é por cima. E aqui nesse canto a gente pode ver o efeito que a luz cria junto à estrutura suspensa. Essa é uma estrutura complexa, é uma estrutura muito robusta que foi feita por debaixo do armário e aí sim a gente fez a caixa de marcenaria, porque realmente essa caixa ela está completamente suspensa do chão, fixada a estrutura e a estrutura engastada à rampa de concreto. Aqui no púlpito a gente fez com o pé central e também revestimos com carvalho. E aqui, olha, tem uma pequena travessa que trava o livro. Aqui na Bimá, a gente também usou o mesmo carvalho com esse toque encerado, 4 pés e temos também a trava para o livro ou para a Torá. Aqui a gente tem então as cadeiras em madeira, seguindo, né, nossa proposta acústica. E a gente fez uma adaptação. Essas cadeiras são de uma fábrica paranaense muito boa, mas a gente adaptou para que cada pessoa pudesse apoiar o seu livro durante a reza. Então existe uma trava aqui, foi desenvolvida, ela pode ficar fechada ou aberta se a pessoa preferir. Então por detrás a gente sempre vê a madeira e quando a gente vem aqui na frente é que a gente consegue realmente enxergar a cor do estofado, que é azul, em homenagem a Israel. Além de azul ser uma cor que traz muita introspecção, traz calma, azul é uma cor que está ligada à espiritualidade e aqui coincidiu que azul é a cor de Israel. Aqui eu vou contar um pouquinho da iluminação. A gente fez uma iluminação mais indireta que cria uma introspecção, uma atmosfera etérea. Então a gente tem 2 níveis de sanca no sentido longitudinal e a gente não tem nenhum ponto de luz no teto. Dessa forma, o teto ele é mais limpo, sem poluição de luz, com a luz indireta. Fora a luz indireta, a gente tem as luzes de marcenaria, a luz do Arona Kodesh e de dia a gente tem a luz do vitral. E tem um tema muito bonito que o povo judeu se identifica como o povo do livro e são estampas de livros, de histórias impressas ali nos vitrais. O piso é um piso vinílico, mas ele é diferente. Ele é todo de encaixe, então ele não leva cola. A gente tem que começar de um canto, encaixar um a um, e aí se um dia quiser trocar, aproveitar em outro lugar, esse piso pode ser todo levado para outro lugar e reaproveitado. Olha, eu prometi para vocês, as portas são móveis, de forma que eu posso ficar com ela permanentemente aberta. Ela existe somente
para poder criar uma barreira para o ar-condicionado. Mas, por exemplo, no inverno, quando não tem, né, demanda de ar, ela pode ficar totalmente aberta. E isso cria uma relação muito legal entre a sinagoga e o resto do edifício, né? Como se ela tivesse ali permeável, receptiva, convidativa para as pessoas entrarem. E ainda assim que fechada, o fato dela ser transparente não impacta em nada, pelo contrário, só deixa ela mais bonita. Então são portas grandes, de madeira maciça, a gente fez trilhos separados para realmente deixar bem aberto quando precisar, porque como eu disse, se precisar também de fazer um outro tipo de evento, poder ter portas móveis é um fator muito positivo. Farão um santuário e eu vou morar dentro de vocês. É a frase que está aqui em cima, que foi aplicada em letras de acrílico sobre a pedra de ônix. Aqui tem um detalhe técnico que a gente adesivou por cima do acrílico transparente somente na face frontal. Então, quando você vê a lateral, a luz do ônix atravessa e dá um efeito de suspensão. Então, parece que a letra não está exatamente colada aqui na arca sagrada. Bom, a gente vai encerrar o episódio de hoje por aqui. Espero vocês no próximo episódio. A gente vai mostrar a escolinha da sinagoga. E, como eu sempre falo, quem gosta de arquitetura de interiores, esse canal é para você. Deixe seu comentário, seu like. Dúvidas, por favor, escrevam aqui que eu vou ter o maior prazer em responder. Um grande abraço e até a próxima!